abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 17. E no decorrer da palavra eu vou estar falando algumas coisas que Deus foi ministrando ao nosso coração nesse período muito importante. Mas estamos felizes de estar de volta, renovados e prontos para continuar nos dedicando à obra do Senhor e procurando te abençoar como temos feito. Esse é o nosso objetivo, ser bênção na sua vida. Jeremias capítulo 17, verso de número 7 e 8. Diz assim: Bendito o homem que confia em quem? No Senhor, e cuja esperança é quem? É o Senhor. Porque ele, esse homem abençoado, bendito, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Senhor, nós te adoramos e te louvamos nessa noite. Obrigado pelos cânticos, obrigado pelo privilégio de podermos ofertar ao Senhor, cultuar o Senhor nessa noite. Obrigado pela vida de cada irmão, ó Deus, que o Senhor plantou no nosso coração com tanto carinho, pelo privilégio de servir ao Senhor. Agora fala ao nosso coração. Queria que você orasse comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, mais uma vez, o Senhor vai falar comigo. Eu quero ouvir a tua voz e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Bendito o homem que confia no Senhor. O homem que confia no Senhor é um homem feliz, é um homem abençoado. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde está muito difícil confiar. Haja visto a grande quantidade de sistemas de segurança que existem por aí. E com todo o sistema de segurança, seja na internet, seja nas corporações e nas empresas, mesmo assim elas são vencidas de alguma forma. Haja visto lá o hacker lá que hackeou os celulares e rompendo barreiras, rompendo sistemas de proteção. Haja visto esse último roubo que teve lá em Guarulhos, a quantidade de ouro que foi roubado, porque eles estão se especializando em romper barreiras, em romper sistemas de segurança. E com tudo isso, e com todos os relacionamentos que tivemos, muitas vezes no passado, ou temos hoje, quantas vezes nós confiamos em alguém e esse alguém não funcionou, né? Nós fomos decepcionados naquele relacionamento, porque aplicamos a confiança naquela pessoa. Então, isso tudo traz em nós uma grande dificuldade de confiar em Deus. Por isso que Deus fala assim: eu não sou homem para que minta. Eu não sou igual a vocês, eu sou Deus. Ele é o quê? Deus. Ele é o Senhor. Ele é a pessoa que nós devemos colocar toda a nossa confiança. E se você dá uma olhadinha um pouquinho para cima, a partir do verso 5, ele fala assim: maldito o homem que confia no homem. Ele está falando assim: o homem que confia no homem está correndo risco, está correndo perigo, né? E ele não é feliz porque ele está inseguro. Quantos de nós caminhamos com alguém e daqui a pouco alguma coisa acontece e você é frustrado porque você descobre alguma coisa que estava por trás. A palavra não foi cumprida. Aquilo que foi dito não foi cumprido. E aí você se decepciona com uma mentira, com um engano, com alguma coisa falsa que não era real, onde a pessoa apresentou alguma coisa que não é real, não era verdade aquilo. E aí a gente pega e joga isso para Deus também. Aí daqui a pouco a gente começa a viver com Deus e aí começa a desconfiar de que Deus, pode ser que Ele não vai fazer aquilo que Ele prometeu. E aí nós não somos felizes, porque feliz é o homem que confia no Senhor. Feliz é o homem que estabelece e coloca Deus como aquele que ele mais confia. Então, confiança fala de estar seguro, de estar despreocupado, é não ter medo, né? É a pessoa que, como uma criança, um dia a gente estava olhando uma criança brincando na areia,
e uma criancinha muito pequenininha, e ela estava ali com a mãe, com alguns parentes, algumas pessoas ali, brincando na areia, e aquela criança não estava preocupada se a mãe levou o lanche para ela. Ela não chegou para a mãe e falou assim, tem lanche, né? Só está trazendo lanche? Ou na hora de sair de casa, falou assim, mãe, não esquece de levar o lanche. Uma criança não está nem preocupada com isso. Ela não estava preocupada se tinha água para ela tomar durante o dia. Ela não tinha nenhuma preocupação se tinha uma pessoa má que pudesse raptá-la. Ela estava brincando na areia. Ela pegou lá a colherzinha, brincando, daqui a pouco jogou a areia para o alto, o vento estava ao contrário, encheu o rosto dela de areia, e ela fez assim, correu para quem? Para a mãe. A mãe foi lá, deu uma limpadinha no olho, tal coisa, continuou brincando, despreocupadamente, porque ela estava sob os olhares de quem? Os olhares de quem? Da mãe, dos pais. Meu pai está aqui, então eu estou seguro. Por que eu vou ficar preocupado? Se vai ter dinheiro para isso, para aquilo? Queridos, Deus, Ele quer que nós nos tornemos como uma criança. Ele diz assim, que para nós entrarmos no reino dos céus, nós temos que nos tornar como uma criança. Percebe isso? Só entra no reino dos céus aqueles que se tornam como? De modo algum entrareis no reino dos céus. O que ele está falando? Dessa confiança, desse descanso, dessa alegria que uma criança tem, da felicidade dela estar brincando com uma coisinha de nada e ela está feliz da vida, porque ela está ali debaixo dos olhares dos pais. E Deus falou para mim, enquanto eu olhava aquela criança, Ele falou assim, se você não se tornar como essa criança, você não herda o meu reino. Você tem que ser como ela. Você tem que confiar como ela está confiando naquela pessoa, a figura da mãe, ou a mãe ou o pai que estava ali cuidando dela. Eu falei, Deus, então me ajude. Eu quero ser como criança. Nas tuas mãos. Com a santidade de uma criança. Com a pureza de uma criança. Com a simplicidade de uma criança. A palavra de Deus fala que nós não deve se apartar de nós a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Que Deus nos torne essas pessoas simples. Irmãos, quanta complicação que a gente se inventa numa situação. A gente tem que aprender a facilitar as coisas. Você ralha com uma criança esses dias, a minha netinha estava em casa, menorzinha, ela não queria colocar sapato, eu dei um tranco nela, falei assim, coloca sapato. Ela baixou, porque ela faz assim, ó, né? E quando ela fica brava, ela faz assim com o bracinho. Sentou e pá, colocou, ficou meio emburradinha, foi para o elevador, daqui a pouco falou assim, vovô, te amo, viu? Pronto, pegou no colo. Acabou. Mas nós arrumamos muito encrenca. Nós somos complicados para arrumar as situações. Sabe por quê? Nós temos muitos argumentos. A gente argumenta demais sobre uma circunstância, uma situação. Seja simples. Seja como uma criança. Confie como ela. Porque a palavra de Deus diz, bendito o homem que confia no Senhor. E ele continua dizendo, e cuja a esperança é quem? É o homem, não? É o dinheiro, não? É a posição? Ele fala, não, cuja esperança é o Senhor. Eu espero nele. Essa grande quantidade de pessoas enfermas emocionalmente, é porque elas não têm esperança, irmãos. Não tem quem esperar, não tem onde pegar. Pessoas que se você perguntar, se você partir agora, para onde você vai, não tem esperança. Pessoas que estão passando por um vale, por um momento difícil da vida, e aí como é que vai resolver? Não, o médico está tentando, não tem esperança, a esperança está no médico, nos remédios, amém pelos médicos, amém pelos remédios, amém não. Mas há alguém maior do que isso, alguém que cura a enfermidade. Que o Senhor nos ajude nessa noite a ter o Senhor como refúgio, como abrigo, como proteção. Amém, não? Lá no Salmo 27:14 diz assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Jó 14:7 diz assim, porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos.
Essa árvore continua, mesmo cortada, mesmo olhando para ela e fala assim, não, cortou, não tem mais jeito, ela brota. E não cessa os rebentos, não cessa os novos ramos, não cessam os novos ramos. A esperança. Em Deus não há nada na nossa vida que não possa ser restaurado, revivido. Não há nenhum sonho que está morto e não possa ser ressuscitado. Não há enfermidade que não seja curada. Não há relacionamento que não possa ser restaurado. É só eu me submeter ao Senhor e dizer, eu espero em Ti, Jesus. Deus vai usar pessoas? Claro. Deus vai usar você para abençoar pessoas? Claro. Para orar por você e por mim? Sem dúvida. Mas, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nele, em Deus, a nossa esperança nunca será frustrada. Mas ele continua dizendo, esse homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, ele é comparado como uma o quê? Árvore, plantada aonde, gente? Junto ao ribeiro. É a árvore que não está no meio do deserto. É a árvore que não está plantada num solo raso. É a árvore que não está plantada no meio das pedras. Mas é uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de água. Quando você fala em água, você fala do Espírito Santo, presença de Deus. É Deus te alimentando a cada dia. É a árvore que ela não murcha, porque ela está constantemente sendo alimentada da presença de Deus, de uma vida com Deus, de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra. É alimentado pela palavra de Deus. É uma árvore que continua verde o tempo todo. Ele está falando que você e eu somos como uma árvore. E a Bíblia fala, Jesus fala lá de uma parábola, onde o semeador sai para semear, e uma parte da semente é lançada na beira do caminho, outra parte da semente no meio de espinhos, outra parte da semente é colocada em solo raso, e a outra parte da semente cai em solo profundo, em solo fértil. As 3 primeiras sementes, elas acabam morrendo, se perdendo. Uma, o diabo vai lá e arranca e come aquela semente. A pessoa não segurou a palavra, o diabo roubou. E se você não segurar com você, e se você não orar, a hora que você sair desse lugar, o inimigo rouba a palavra. Você não sabe nem o que foi falado aqui. Mas outra parte da semente cai no meio de espinhos e diz que os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocaram a palavra. O dia a dia, a vontade de ter, de querer. Mas a outra semente caiu em solo raso e ela germinou. Ela começou a crescer, mas veio o sol das preocupações, das dificuldades, das provações. Está passando por provação? Está debaixo de um sol quente nesses dias? Está ardendo sobre você as provações? E ele diz assim, porque não tinha raiz, ela secou. Mas o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, ele está plantado junto ao ribeiro das águas. As suas raízes se aprofundam e ele fica bebendo das águas, da presença de Deus constantemente. Amém, não? Que o Senhor nos ajude como árvores plantadas do Senhor. Mas diz aqui também, a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Diga assim comigo, ele não tem medo. Irmãos, ele não receia. Quando fala em calor, está falando de momentos de dificuldade. Quando vem a provação, quando vem as circunstâncias difíceis da vida, as contrariedades, quando vem um problema financeiro, quando vem a enfermidade, quando vem o problema de relacionamento, quando vem o problema na família, quando vem um problema no trabalho, quando vem as circunstâncias, as dores externas, as dores físicas e emocionais, ele diz assim, essa pessoa não receia, porque ela sabe, porque ela crê num Deus da providência. Eu pergunto para você, como que eu posso identificar que eu sou uma pessoa que crê no Senhor? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Como é que eu posso olhar para mim e dizer assim, será que eu temo a Deus?
Qual é a característica de uma pessoa que teme a Deus? Como ela evidencia isso, essa fé? Falando que ela tem fé? Será que é assim? Dizendo para todo mundo, pregando que tem fé? Ou é no momento da dificuldade que ela, diz a Bíblia assim, olha só, no texto aqui, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Ela não murcha. A folha, irmãos, de uma árvore é uma parte essencial, porque sem folha uma árvore morre. Porque são as folhas que fazem a fotossíntese e todo o processo interno de uma planta. Então, ele está dizendo que quando eu estou plantado junto ao ribeiro de águas, as folhas, elas não ficam secas. Elas continuam contribuindo para que aquela árvore aconteça. É a pessoa que não deixa de buscar a Deus, não deixa de orar pelo outro, não deixa de vir à igreja, não deixa de servir o Senhor. É aquela pessoa que quando o sol está batendo, fala assim, não, vou dar um tempo. Não dá tempo não, continua servindo a Deus. Continua amando o Senhor, continua buscando a Ele. Continua tendo tempo com Ele. Amém, não? É muito comum quando você chega perto de uma pessoa e a pessoa não está bem, e a primeira pergunta que eu faço normalmente é, como é que está a sua vida pessoal com Deus? Normalmente as raízes não estão chegando nas águas. E a folha está secando, porque está faltando relacionamento com o Espírito Santo. E ele que continua dizendo, né, ele não receia, ele fala assim, outra coisa, e no ano da sequidão, será que tem tempo de sequidão, sim ou não? No ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar o quê? Fruto. Tempo de escassez, tempo de sequidão, tempo de preocupações, tempo de perturbações. A Bíblia está dizendo que esse homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, ele não tem medo, ele não fica apavorado, não deixa de frutificar, não deixa de abençoar e pensar no próximo, de produzir, de servir. Há um episódio na Bíblia, na 1 Reis, capítulo 17, que Elias, o grande profeta Elias, homem de Deus, um dia ele reuniu e pediu para reunir todos os profetas dos ídolos, dos postes ídolos de Baal, e ele reúne lá 850 homens, 400 de Baal e mais 450 de poste ídolo, e ali ele tem toda uma cerimônia, e aqueles homens todos são mortos. E ele sai daquela batalha espiritual totalmente vencedor. Totalmente vencedor. Então, um homem que obteve uma vitória, um homem que ele venceu uma circunstância na vida, mas que depois, por causa de uma ameaça, ele começou a sofrer as suas questões pessoais, as suas dores pessoais, as suas inseguranças. E Deus foi ali e começou a ministrar a ele, queridos. É interessante que nesse tempo que eu passei, quando começamos a ter esse tempo, me veio uma palavra. E a palavra que me veio no meu espírito era uma palavra de conforto de Deus. A palavra era serenidade. Eu falei, o que o senhor quer dizer com essa palavra serenidade comigo? Ele falou assim, porque você perdeu a tua serenidade. Mas por que eu perdi a minha serenidade? O senhor me ajudou a fazer tantas coisas. Ele falou assim, porque nesse momento você deixou as circunstâncias te tomarem. E é interessante, irmãos, que esse homem, ele está vivendo um momento de vitória, mas aí uma mulher, ela ameaça, que é a Jezabel, que é a rainha. Ameaça esse homem, ele corre, e ele fica 40 dias andando, Deus sustentando, ele chega numa caverna, ele se esconde ali, e ali Deus começa a falar com ele. Deus começa o quê? Falar com ele. Então a voz do Senhor, ela vem para Elias porque ele quer ministrar o coração de Elias. E é interessante que a primeira voz que vem, ela veio como se fosse um forte vento.
um vento que soltava as pedras, mas Deus não estava no vento. Deus não estava na ventania. Aí veio um terremoto, sacudiu todas as coisas, mas Deus não estava no terremoto. Aí veio um fogo, aquele fogo que ele havia, que Deus desceu do céu para consumir o holocausto ali da vitória, mas Deus não estava no fogo. Aí veio o quê? Quem lembra? Veio um cicio tranquilo, uma brisa tranquila. E Deus chega para Elias e fala assim: Elias, por que você está aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Deus, acontece o seguinte, teve lá uma vitória assim, legal, tal, mas só eu que sobrei. Mas só você que sobrou? Não foi só você que sobrou. Tem 7.000 aí que não se dobraram diante de Baal, Elias. Ele falou assim: não, Deus, eu tenho sido fiel, zeloso, tal e coisa. Aí a voz de Deus começou a acalmar o coração de quem? De Elias. O que aconteceu conosco nesse tempo, que a palavra de Deus, a voz de Deus, começou a acalmar o coração. E aquela serenidade que foi perdida por algumas circunstâncias, por algumas coisas que eu permiti que fossem plantadas em mim, essa voz começou a tirar. E aí eu comecei a ouvir a voz de Deus de uma forma muito clara. E a serenidade e a tranquilidade voltou. É interessante que esse mesmo Elias, num outro episódio, quando ele profetiza que haveria uma grande seca, 3 anos e meio de seca, ele não fica nem um pouco perturbado, irmãos. Ele fala: vai ter seca, e ele ficou em paz. Porque nesse momento Elias estava totalmente imerso na presença de Deus. E Deus fala para ele, Deus fala para Elias: vai lá para o ribeiro de Querite, Elias, e eu vou te sustentar lá. Mas no ribeiro de Querite, gente, não tinha lanchonete, não tinha restaurante, não tinha cozinheiro, não tinha ninguém. Era um ribeiro, isolado. Mas ele obedece à voz de Deus, ele chega lá, ele bebeu da fonte, do ribeiro de Querite, e de manhã e à tarde vinha corvos trazendo pão e carne para ele. Mas pastor, isso é demais. Eu acredito piamente na palavra de Deus. E Deus o sustentou por um tempo. Mas chegou uma hora que o ribeiro também secou, 3 anos e meio. Irmãos, a gente fica aí alguns meses sem chuva, né? Eu me lembro aqui, quando deu aquela seca forte, há uns anos atrás, eu estava indo lá para a chácara da igreja, eu passei em cima da ponte, olhei no rio Atibaia, só tinha um fio de água. Deu vontade de chorar, eu nunca vi aquilo naquele rio. Em momento algum, nesses anos todos que nós temos aquela chácara. E a água acabou. Sabe aquele momento, querido, em que você chega para Deus e fala assim: Deus, deu tudo certo, estava indo tudo muito bem, mas a água o quê? Acabou. O Senhor me mandou para cá, Deus, o Senhor falou comigo, e agora? A água acabou. Daí não ficou apavorado. Ele tinha uma tranquilidade no seu coração, e Deus falou assim: então sai daí, Elias, que eu vou pedir para uma viúva te sustentar agora. Ele foi para Sarepta. E ali chegou na viúva e falou assim: tem comida? Eu falei assim: tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, nós vamos comer. Meu filho, eu vou dar para o meu filho, nós vamos morrer. Aí ele podia ter olhado e falado assim: mas que furada que é essa? Pensei que o senhor ia mandar para um lugar que o cara guardou um monte de alimento, a mulher não tem nada. Aí ele fala para a mulher fazer um pão, nós conhecemos a história. Ela faz o pão e ele fala assim: se você fizer isso, não vai faltar farinha da tua panela e nem azeite. E eles comeram daquela farinha e daquele azeite até que veio chuva sobre a terra. O que eu quero mostrar para os irmãos é que as circunstâncias tentam nos desestruturar. Quem entende o que eu estou falando aqui? Os momentos difíceis tentam tirar o nosso chão. E aí é que prova, irmãos, a nossa fé. Porque feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E ele não se abala. No momento da sequidão, no momento do calor, ele continua verde, continua frutificando, ele não para, porque ele está plantado junto às águas e estende as suas raízes para o ribeiro. É assim que eu e você devemos estar. E quando isso não acontece, nós sofremos. Sofremos emocionalmente, sofremos fisicamente. Nós temos que tomar uma decisão séria na nossa vida, porque nós estamos vivendo um momento no mundo de convulsão mundial. Não tem lugar seguro mais.
não tem aquilo que não é abalado, não existe coisas inabaláveis. Tudo vai ser abalado. Tudo que pode ser abalado será abalado, diz a Bíblia. Mas o único lugar que nós temos que estar firmados é no Senhor, porque Ele é uma rocha que não falha. Ele não muda. Deus não tem temperamento, irmãos. Deus não acorda rabugento, porque Ele não dorme, né? Como é que vai acordar? Deus é um Deus que, se Ele te ama hoje, Ele te ama amanhã. Você começa a ler lá os profetas, principalmente os profetas menores, os menores porque o livro é menor, né? Não tem nada de maior ou menor, mas você começa a ver a tristeza de Deus pelo povo, do povo ter se desviado dele. Mas Deus fala assim, mesmo em meio a toda idolatria, mesmo em meio a tudo aquilo que vocês estão fazendo, que me aborrece, e que me deixa tão decepcionado e triste, a minha misericórdia ainda é sobre vocês. O seu amor não muda. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala assim, o amor de Deus não muda. Não muda. Ele não receia, ele não se perturba, não perde a paz, porque ele sabe que Deus está cuidando em nome de Jesus. Bom, em meio a tudo isso, em meio a essa situação, quem sabe você, nessa noite, perdeu por algum motivo a tua serenidade, a tua tranquilidade. Né? O que está te amedrontando? O que está roubando o teu sono? O que está tirando a tua paz? Como resolver isso? Como sair de um estágio onde, como estava Elias, numa caverna, achando que era o fim da vida dele, depois de ter tido tantas experiências maravilhosas com Deus, como você teve e nós tivemos, né? Deus sustentando no ribeiro, Deus sustentando através de uma viúva, Deus resolvendo um problema espiritual naquela nação caída que estava, e agora está encurralado numa caverna. O que fazer? Em primeiro lugar, para sair dessa. Diz a Bíblia, Provérbios 15, 4, diz assim, a língua serena é árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Diga comigo assim, a língua serena é árvore da vida. É o momento que você tem que ouvir Deus. No momento em que Elias ouviu Deus, e Deus falou com ele de uma forma tão tranquila, tranquilizou o coração dele. Queridos, nós e ninguém vai conseguir nada na base do grito, na base da força, na base da imposição. Ele pode até conseguir por um tempo, mas daqui a pouco a coisa não vai funcionar. Sabe aquela pessoa que fala assim, tem que ser do meu jeito, e que se não for assim, não vai ser. Quem manda aqui sou eu. E a pessoa, ela se exalta, né? E aí as pessoas, por medo, acabam se dobrando, mas na primeira oportunidade, elas não estarão mais ali. A voz do Senhor, ela quebra os cedros do Líbano, irmãos. A voz do Senhor despedaça todas as coisas. Quando a voz do Senhor vem no seu coração, pode ser o coração mais duro, ele quebra diante de Deus, porque ele despedaça a rocha. Coração de pedra, a voz de Deus despedaça. Você crê nisso ou não? Então ele está dizendo que a língua serena é a árvore da vida. Quando você ouve a voz de Deus, quando você está plantado junto a ribeiro de águas e você está bebendo dessa água, que é a palavra de Deus, da presença do Espírito, você não vai ser uma pessoa inquieta, insegura. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala assim, vocês não precisam se preocupar com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Eu vou dar isso para vocês. As aves dos céus, elas não semeiam e elas não guardam em celeiros, mas eu sustento essas árvores, essas aves. O lírio do campo é mais bonito do que as roupas de Salomão.
E ninguém se veste como o lírio do campo. E se o lírio do campo está hoje aqui, ele é seco, seca e é jogado no forno, eu não vou cuidar da roupa de vocês? Eu não vou cuidar da alimentação de vocês? Eu não vou cuidar da água de vocês? Mesmo o homem destruindo a natureza como faz? Ele está dizendo, eu estou cuidando de vocês, só vocês têm que crer em mim, confiar em mim. Amém, não? Eu tenho que ouvir a voz de Deus. E quando eu ouço a voz de Deus, naquela brisa tranquila, naquele sussurro do Espírito Santo, o Senhor acalma o meu coração. E eu volto a ter o meu relacionamento com Ele. A segunda coisa é identificar o que está roubando essa serenidade. Foi isso que Deus fez comigo. Eu falei assim, você precisa identificar as coisas, senão você não resolve. Deixa eu falar algo para você, olha aqui para mim. Ninguém resolve os seus problemas interiores sem saber quais são. Primeiro tem que saber que existe, e depois tem que saber quais são. E nesse tempo em que Deus falou conosco, comigo, mais especificamente, quando eu li o Salmo 139, o Senhor, tu me sondas e me conheces, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e conhece todos os meus caminhos. Eu falei, Deus, o Senhor conhece tudo. Então esse tempo é o tempo que o Senhor vai entrar no meu interior e o Senhor vai falar comigo aquilo que eu preciso entender. A palavra esquadrinhar, quem aqui já usou aqueles cadernos quadriculadinhos assim, ó? Tinha linhas azuisinhas. Quando você quer fazer um desenho, o que você faz? Você vai seguindo aqueles quadradinhos, você desenha o que você quer ali. Fica bonito, né? Porque você está caminhando, você quadricula o desenho, depois você pega uma folha dessa e você copia e sai um desenho maior ou menor, como você quiser. Amém? Não? Então, Deus, Ele coloca essa folha quadriculada na sua vida. Aí você fala assim, mas por que Deus não mostra tudo? Porque você e eu não aguentamos se Ele mostrar tudo. Amém? Não? Porque nós temos coisas muito boas, mas nós temos coisas muito ruins. E Deus vai mostrar a partir do momento que você queira saber. Só que Ele vai mostrando em quadradinhos, em doses homeopáticas, senão nós não aguentamos. E Deus começou a mostrar em quadradinhos, tem mostrado até hoje. Eu falei, Deus, mas quantas vezes eu fiquei na tua presença e pedi para o Senhor esquadrinhar o meu interior, sondar o meu interior, para ver se há alguma coisa mal, para o Senhor me conduzir pelo caminho eterno. Ele falou assim, a questão é que na hora que eu estava lá tentando te mostrar alguma coisa, você levantava porque o telefone tocava. Quando eu estava querendo te mostrar alguma coisa, você tinha um compromisso. Quando eu estava querendo te mostrar alguma coisa, você tinha que fazer uma não sei o que lá. E você tinha que fazer aquilo. E você nunca parou para me ouvir. E aí eu cheguei para Deus e eu falei assim, quem tem coragem de fazer o que eu fiz esses tempos com Deus? Tem coragem? Eu disse para Deus assim, o que o Senhor pensa de mim? Meu irmão, sabe o que Ele falou para mim? Eu te amo muito, mas tem coisas que você precisa mudar. O meu amor por você nunca vai acabar, é um amor eterno. Eu te amo, te amo. Deus mostrou tanto o seu amor por mim, eu falei assim, mas tem coisas que me ferem, me machucam. Coisas que você fala, que você faz, que você fez. E o Senhor eu fui arrumando a minha situação passada. Eu pude vasculhar, sabe quantos anos de ministério? 29 anos de ministério. Eu falei, eu quero que o Senhor mostre para mim, desde quando o óleo foi descido na minha cabeça até agora. E uma das coisas eu percebi, no início do ministério, porque eu nunca tinha sido pastor, então eu era muito inseguro, eu dependia muito de quem? De Deus. Aí eu fui ganhando experiência. Ah, irmão, a experiência pode ser uma bênção, mas pode ser um grande problema. Porque eu posso estar pregando para você aqui, porque eu aprendi a pregar. Eu aprendi a elaborar um sermão.
Eu aprendi a estudar a Bíblia. Mas uma palavra vazia. Uma palavra que para você não tem sentido nenhum. Sabe por quê? Porque eu estou falando algo da minha cabeça, do meu intelecto. Mas não estou falando algo para o teu espírito. Ah, mas é a palavra de Deus. Os fariseus também conheciam a palavra de Deus. Mas a mensagem dos fariseus era vazia. Dos escribas era vazia. Mensagens bíblicas, no entanto, Jesus fala assim: faz o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Porque a palavra deles não tem. Aí Jesus aparece. Alguém que sabia a palavra e o quê? Vivia a palavra. E quantas vezes eu ensinei sem viver? E Deus foi puxando a minha orelha, irmãos. E eu fui me acertando com Ele e pedindo que Ele cancelasse isso. E o alívio do Espírito começou a penetrar no meu coração. Aquilo que era pesado se tornou o quê? Leve. Até o ponto que eu comecei a falar assim: estou começando a querer voltar. Foi quando o Espírito começou a falar assim: eu estou te preparando. Primeiro, para você não fazer mais isso. E segundo, para você, pastor vai voltar, agora ele faz assim, 10 é curado, ele faz assado, 10 é não sei o que lá. Não, o pastor voltou do jeito que ele é. Só que uma grande experiência com Deus. Com muita coisa que estava desarrumado, arrumado. Acertado com o Pai. Irmãos, Ele não nos acusa, Ele só nos mostra. E aí cabe a você e eu. Amém? Não? Depois que você identifica, você tem, e eu, né? Nós temos que nos arrepender daquilo que foi feito. Arrependimento, diz lá em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para serem o quê? Cancelados os vossos pecados. Quando eu me arrependo, o meu pecado é apagado, literalmente. Mas eu preciso me arrepender. O que é arrependimento? É o reconhecimento, não é a justificativa, irmãos. Adão tentou justificar para Deus e não funcionou. Mas é o reconhecimento de que eu falhei. Não é a minha esposa, não são os meus filhos, não é o meu chefe, não é a situação econômica, não é isso, não é aquilo, sou eu. O problema, eu tenho que resolver o meu problema com Deus. E você resolve o seu. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Amém? Não? Mas sem arrependimento não há cancelamento de pecado. Por isso que às vezes a gente fica pesado. Por que eu estou pesado? Porque falta arrependimento, reconhecimento. A gente fica falando, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não, fiz isso porque eu errei. Deus me perdoe. Me perdoa. Mas o fulano fez isso, o problema dele com Deus. O problema é meu com Deus. Amém? Não? Amém. Diga assim, o problema sou eu. Com Deus. O outro é o problema dele com Deus. Só que a gente gosta de fazer o quê? Amenizar a nossa situação usando outras pessoas e outras circunstâncias. Eu fiz isso, mas o outro fez pior. Quem já falou isso uma vez? Não precisa levantar a mão. Mas eu fiz isso, mas aquele líder fez aquilo lá. Nós não comparamos. Nós mudamos e nos arrependemos. A última coisa é voltar à presença de Deus. E lá no Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do quê? Do Onipotente. Ele está falando de habitar, é de morar, é de permanecer. Quando ele fala de esconderijo, ele fala de cobertura, de refúgio, de lugar secreto. Quando ele fala de descansar, ele fala de hospedar. É hospedar mesmo. Eu estou no esconderijo, eu estou na presença de Deus e eu não saio dela. Porque se eu saio da presença de Deus, aí eu estou correndo algum risco. Se eu deixo a corrente de águas, o rio de Deus, e eu me afasto dele, eu corro o risco de começar, a minha folha começa a secar. E aí eu não consigo suportar
os momentos difíceis. E aí vem encerrando duas coisas, dois benefícios quando você alcança essa serenidade em Deus. Provérbios 17 e 27 diz assim: o que retém as palavras possui conhecimento. O sereno de espírito, diga comigo assim, igreja, o sereno de espírito é homem de inteligência. O que ele está dizendo é que uma pessoa serena de espírito é uma pessoa inteligente. É uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que não se exalta. É uma pessoa que consegue dominar o seu espírito e aquele momento em que ela está atravessando e ela continua serena. Irmãos, é tão claro isso na Bíblia, que lá em 1 Crônicas 22, 29, Deus falando para Davi, Davi estava velhinho, passando o seu reinado para o próximo, para o outro rei, e Deus fala assim para Davi: eis que te nascerá um filho, presta atenção no que eu vou ler, eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Amém, não? Davi tinha sido um homem que tinha suas mãos manchadas de sangue. Agora Deus coloca um homem pacífico. E um homem pacífico traz paz. E ele fala assim: e eu vou dar a Israel descanso, paz e tranquilidade. Porque esse homem de um espírito sereno vai trazer serenidade para o povo. Quando você entra na sua casa, e a casa, não sei se já aconteceu com você, está um rebuliço, mas você entra e você não perde a sua serenidade, aquele ambiente tumultuado começa o quê? A diminuir, a acalmar. Você está no teu trabalho, o chefe está lá dando patada para todo lado, está todo mundo apavorado, e você vai lá com a resposta branda, com a atitude serena, você tranquiliza o ambiente. Amém, não? Queridos, onde Deus nos planta, Ele nos planta para trazer a paz. Nós somos agentes da paz de Deus, e muitas vezes não temos que pagar caro para isso. Porque aquele que quer ser discípulo do Senhor tem que renunciar a si mesmo. A renúncia em cristianismo, não existe cristianismo sem renúncia. Quem está entendendo? Não existe isso. Nós fomos gerados por Deus para abençoar pessoas, e a maior bênção que podemos dar para elas é transmitir paz no seu coração, que é o que o mundo não sabe, não tem. E paz não é porque tem polícia na rua. Paz não é porque não tem armas nucleares. Paz é porque você confia no Senhor. A esperança, a tua esperança é o Senhor, em nome de Jesus. Amém? E a última coisa, quando você tem serenidade, você tem saúde. Amém? Você tem equilíbrio. Você sabe decidir. Quantos de nós decidimos errado? Porque no momento de tumulto, você decidiu e você não ouviu a voz de Deus. Sabe, queridos, eu tenho aprendido com Deus, quando a minha mente está meio agitada, eu levanto lá de madrugada, fico parado, e falo assim: Deus, me acalma agora, com todas essas preocupações. E as preocupações que eu tenho como pastor, é com você. É o teu sofrimento. É com o bem-estar da noiva de Jesus. Porque Deus nos deu a responsabilidade como pastores de apresentar a sua igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula. Eu sei que quem faz é o Espírito Santo, mas é nós que temos que apresentar. Eu tenho que dar uma mensagem para você estar firme no dia mau. Sabe que aquela semente que caiu em terra rasa, diz assim: ele se escandaliza e se escandalizou, por isso ele perdeu a fé. Eu quero terminar dizendo, depois você lê em casa Mateus capítulo 24, 25, vai chegar um tempo nessa terra, diz a Bíblia, que a situação vai ficar tão ruim, tão terrível, como nunca a terra passou.
por isso que nós precisamos do Espírito para ter serenidade. Discernir os tempos, saber o que está acontecendo, irmãos. Quem lê história, vai ler o tempo de Nero, vai ler o tempo dos assírios, o tempo dos babilônios, o que eles faziam, as atrocidades que eles faziam, o que vai acontecer, o que aconteceu é pequeno perto do que vai acontecer nesse mundo. Vai vir uma tribulação como nunca o homem viu. Diz a Bíblia que se os dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, os dias foram abreviados. Por causa de você e de mim. E que o Senhor nos ajude a manter essa condição de proximidade com Deus, de vida com Deus. Não é você ouvir a mensagem no domingo à noite, ou na quarta-feira. É você pegar esse livro e lê-lo todos os dias. É você separar um tempo para ele. É você e eu desligarmos a televisão e falar: Deus, agora é eu e o Senhor aqui. Eu quero beber dessa fonte. E no outro dia você vai estar reabastecido. Sabe por que há esgotamento? Porque gasta-se mais do que tem. Não repõe, é que nem carro. Se você não parar para abastecer, ele vai parar. Vai faltar gasolina. Que o Senhor nos ajude nisso. E aí quando você está fadigado, aí você começa a tomar decisões erradas, falar coisa que não deve, e as coisas só vão se agravando, porque não está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Essa noite eu quero te abençoar com essa palavra, e que você saia daqui em paz. Sabe por quê? Há um Deus que está olhando para você. Seja como criança nas mãos de Deus. Faça a sua parte. Tenha uma vida o máximo possível na presença de Deus. Mas Deus está cuidando de você. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Bendito o homem e a mulher que tem a sua segurança, que tem o seu refúgio, o seu abrigo, cujo Deus dos céus e da terra é aquele que te protege. Bendito é o homem que busca em Deus tudo aquilo que ele precisa, e certamente ele tem tudo aquilo que você precisa. Pai, eu quero te pedir agora que nessa noite venha uma paz nesse lugar, um descanso, talvez como alguns aqui há muito não desfrutaram. Talvez a sua mente está como estavam os discípulos, turbadas. E Jesus aparece ressurreto e diz: paz seja convosco. Em todo o tempo que Jesus foi martirizado por nós, por você e por mim, ele não perdeu o seu equilíbrio. Senhor Jesus, que aquela voz suave que Elias ouviu naquele dia, aquela brisa, aquele cicio tranquilo, quando o Senhor pergunta a ele, fala: que fazes aqui, Elias? Que você possa dizer para o Senhor nessa noite: estou aqui, meu Deus, para te buscar. Enche o meu coração da tua graça. Feliz o homem que confia no Senhor. Feliz o homem cuja esperança é o Senhor. Eu confio em Ti e Tu és a minha esperança. Quem é a tua esperança? É o Senhor. Em quem você espera? No pastor? No chefe? No cônjuge? Não, eu espero em Ti, Jesus. Diga a Ele isso, fala: Deus, Tu és a minha esperança, a minha única esperança. Eu confio em Ti, Senhor. Declare isso em nome de Jesus. Todos aqui, todos, abra seus lábios e diga para Ele: Senhor, eu confio em Ti. Tu és a minha esperança. Aleluia. Coloque a mão no teu coração. Que venha uma brisa do céu agora, acalmando o seu coração agora.
Se você perdeu a esperança, é hora de restaurá-la em Deus. Quem sabe confiou na pessoa errada. Queridos, deixa eu falar mais alguma coisa. Quando Deus não é a nossa esperança, outra coisa será a nossa esperança. Sempre o homem tem esperança em alguma coisa. Então eu prefiro colocar a minha esperança naquele que não muda, porque senão ela vai estar em outro lugar. Vai estar no dinheiro, na posição, no meu diploma, na minha capacidade, mas não vai estar no Senhor. É hora nessa noite de nós nos dobrarmos diante do Senhor, como Elias se dobrou naquele dia em que Deus permitiu que ele falasse o que falasse, porque ele estava atribulado. Um homem que num período da vida passou com tanta tranquilidade, de tanta escassez no mundo, e ele não ficou apavorado se ele ia comer ou beber. Ele confiou no Senhor, descansou no Senhor, mas num outro momento ficou tão atribulado, desconfigurado. Mas aí vem a tua voz. O Senhor não quer um cristianismo de intelecto, da cabeça, apenas de conhecimento. Ele quer um cristianismo de vida, porque se ele não for vida, não serve para nada. Então receba agora no teu coração, e se você quer isso, diga aí no teu coração, fala: Deus, eu recebo essa paz, essa serenidade. Eu quero contaminar os ambientes que eu estiver com a tua paz verdadeira, genuína. Eu quero, Senhor, em momentos extremos manter uma palavra amável, Senhor. A palavra dura suscita ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Eu quero ter essa palavra branda. Diz a Bíblia que o homem de inteligência é mais forte que o homem de guerra. E a inteligência é para aquele que é sereno. Abre o nosso coração, Espírito Santo, abre os nossos olhos agora. Em nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus. Declaro o teu coração em paz. É hora nessa noite de deixar que o Espírito vasculhe o nosso coração. É hora de reconhecer as nossas falhas e não jogá-las sobre ninguém. É hora de nos arrependermos. E é hora de entrar no lugar seguro, na sombra do Altíssimo, no esconderijo do Onipotente. É ali o nosso lugar, em nome de Jesus. O que Deus fala ao meu coração é que as águas estão chegando até a sua casa, até a sua vida, e essas águas vão te alimentar. E mesmo que você esteja atribulado nessa noite, se nessa noite algo não está bem no teu coração, se você não está bem, rapidinho, vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Se lá dentro do teu coração tem alguma luta, alguma angústia, algo não está bem com você aí dentro, o Senhor é o Deus que quer nessa noite colocar a sua mão sobre você e acalmar o seu coração. Em nome de Jesus, ó Espírito de Deus, a esperança, Senhor, sempre há. Pai, as raízes
quando tocam as suas águas, a folha não deixa de ficar verde, não deixa de produzir fruto. Deus nos chamou para ser ramos da videira frutífera. Mais uma vez, coloque a mão no teu coração, você que está aqui à frente. Eu queria que você orasse a Deus agora. Fala: Deus, mostra quem eu sou. Fala comigo. Quem sou eu, Jesus? O que o Senhor pensa de mim? Esquadrinha o meu coração. Prova-me, Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor conhece todas as coisas. E à medida que o Espírito Santo for te mostrando algumas coisas, não justifique. Não pense em ninguém, pense em você. Como eu tenho sido com as pessoas, comigo mesmo. Como eu tenho pensado, agido, falado. E à medida que Ele for mostrando, vai se arrependendo. Fala: Deus, pequei contra o Senhor, me perdoe. Me lava com teu sangue e me purifique. Se tiver alguma coisa para reparar, repare. É hora de reparar, de ir lá, acertar com a pessoa, se humilhar. Mesmo que não seja você o causador, mas se há um mal-estar, está na hora de ir lá e falar: olha, vamos lá, vamos orar. Não importa quem está com razão, em nome de Jesus. Tem certeza que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. É hora de voltar ao lugar seguro, o esconderijo do Altíssimo, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Porque no esconderijo há segurança, há paz, há descanso em Deus. O Senhor te cura nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor te abençoa. Precisamos uns dos outros como igreja. Um precisa ajudar o outro. Não precisamos julgar ninguém. Satanás já faz isso. Nós precisamos amar as pessoas como o Senhor faz. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Vai nessa paz. Que seja uma semana de muita serenidade, de muita graça de Deus na sua vida e através dela, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço gostoso na pessoa que está ao seu lado. Senhor te abençoe.